Bom, o vídeo de hoje faz um tempinho que eu não apareço aqui, mas hoje é um dia com 1000 anos e 1000 anos como um dia. Vamos falar um pouco a respeito sobre isso. É um dos versículos mais interessantes. É claro que tem como você levar de uma maneira super filosófica, né, também, não literal do que segundo Pedro ali estava falando, mas vamos ver aqui. Vou compartilhar aqui a tela para vocês verem. Então, segundo Pedro aqui, né, ele está dizendo o quê? Amados, não se esqueçam disto. Um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é um versículo muito bonito e muito interessante, porque ele resbalda que Deus cumpre as suas promessas, Deus vai cumprir todas as suas promessas, a não ser que você viva na vontade dele, a não ser que você tenha fé nele. Então, há um posicionamento seu de fé, né? A maioria das histórias, por exemplo, você pega Abraão, você pega José, teve que ter um posicionamento de fé da parte deles para que Deus possa operar e cumprir todas as promessas. Então, Deus exige um mínimo de fé, porque ali vai desenvolver um relacionamento com você. Então, tenha fé. E ele é paciente com você. Ou seja, às vezes a gente fica ansioso por certas coisas chegarem e nós não estamos preparados, naturalmente falando, para aquilo, e também não é o tempo. O tempo certo é o tempo do Senhor. Mas o que eu vim discutir sobre esse versículo, trazer pelo menos uma visão um pouco mais matemática, física e lógica. Vou começar que essa questão sobre um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia talvez traga um pouco de confusão, mas não é confusão se estamos falando de dimensão. O que eu quero trazer? Nós vivemos em três, certo? No caso mais especificamente, nós vivemos em quatro dimensões. No nosso dia a dia, nós estamos cercados de que nós conseguimos ver, até mesmo nós somos assim, vivemos em três dimensões, ou seja, altura, largura e comprimento. Ou seja, o ser humano, por exemplo, tem volume, o ser humano tem densidade, o ser humano tem massa. Isso não é precisamente decorrente do espaço ser em três dimensões, mas o volume, como nós assim falamos, é decorrente de ser em três dimensões. Uma área, por exemplo, é uma coordenada a menos. E a quarta dimensão é o tempo. A dimensão, então o tempo acaba sendo uma dimensão e uma dimensão dado nos números complexos, porque ele tanto engloba claramente a velocidade da luz, tanto está na coordenada temporal quanto na espacial, mas a temporal acaba englobando também a, a espacial. E o que eu quero trazer aqui é um tema interessante sobre dimensão. Então, a teoria das cordas, ela, ela explicita até 11 dimensões, tá? Como assim? Vou mostrar aqui o modelo, depois eu compartilho o site aqui com vocês. Por exemplo, até 11 dimensões, que está aqui, que é a teoria das cordas, né? String Theory, que é exatamente essa teoria aqui, que são tipos de teoria, o que mais aceita é a M-Theory, que fala que a gente vive até em 11 dimensões, ou seja, 10 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Isso faz sentido porque a gente acaba meio que limitando com a velocidade da luz. A velocidade da luz, eu gosto de falar que ela emite uma, digamos assim, informações para que possamos observar tanto em tempo quanto em espaço um, um corpo, algum objeto, né? Então, o interessante é que ele emite até 11 dimensões. Só que o problema da teoria em si é que ela limita para uma coordenada a mais, para ter-se uma coordenada a mais em relação ao tempo, porque se tem algo que ultrapasse a velocidade da luz, nós não temos mais a velocidade da luz como referente, como limitador. Então, existem outros forças, entre aspas, outros objetos que ultrapassam a velocidade da luz. Isso aqui é bem representado, por exemplo, no diagrama de Carter-Penrose. Por exemplo, aqui a gente está simulando um buraco negro e aqui a gente tem, por exemplo, o nosso que a gente chama time-like,
que é onde nós estamos. Quanto mais próximo de um buraco negro, igual o filme Interestelar, quanto mais próximo, mais devagar passa o tempo. E quanto mais longe de um buraco negro, mais rápido passa o tempo. Então isso já é interessante. Então talvez, mas então isso quer dizer que Deus esteja dentro, esteja num buraco negro? Não, não quero dizer isso, mas eu quero dizer em termos de dimensão. Por quê? Porque se eu tenho algo que viaja a mais que a velocidade da luz, então eu transmito informação numa coordenada muito maior do que se eu tivesse uma coordenada em quatro dimensões. Por exemplo, uma formiga, ela acha que ela vive em duas dimensões. Por quê? Porque para ela, para o referencial dela, ela anda só para frente e para trás. É claro que ela pode olhar para cima, ela pode olhar para os lados, mas eu falo, a percepção dela é que ela vive em duas. Se ela fosse, por exemplo, um ser. Obviamente, a formiga é um caso muito interessante, porque afora ela construir coisas, mas eu quero dizer a formiga, ela pro referencial dela sempre está indo para frente ou para trás. Então, para ela sempre vive em duas dimensões. Então, para a gente, como a gente não vê a coordenada tempo como dimensão, mas a gente pressupõe efetivamente que uma coordenada tempo ela exista, embora não seja literalmente espacial, que a gente não consegue pegar. Então, se alguém vive uma coordenada um pouco a mais que a nossa, é como se ele estivesse vivendo uma coordenada acima, entre aspas, da nossa e conseguisse ver a gente. É como se eu ultrapassasse o 1 para 3 aqui. E isso aqui eu teria que sair para cá, por exemplo, você consegue ver a expansão. Quanto mais próximo do buraco negro, que a gente chama de horizonte de eventos, mais restrito ia ficar aqui. E, consequentemente, aqui seria 2mg, né? Ou 2m está aqui, mas pode ser 2mg, não tem nenhum problema, porque o referencial de desenvolvimento é a gravidade, na curvatura do espaço-tempo. Mas eu teria que ultrapassar a velocidade da luz, o que seria que 1 para 3 seria algo impossível em termos da relatividade. Mas nada impede que exista, assim. Mas a questão é que a teoria das 11 dimensões é que 10 dimensões são espaciais e uma temporal, claramente limitada pela velocidade da luz. Então, algo muito interessante. Então, imagina Deus vivendo em quantas dimensões Deus existe, não só em quantas dimensões, mas em quantas dimensões existem constantes que ultrapassam a velocidade da luz. Então, quando eu volto para esse versículo e leio que um dia como 1000 anos como um dia, em quantos referenciais eu estou pegando? Eu poderia startar do zero, pegar um buraco negro e criar uma força tão forte quanto que tivesse essa relação de um dia como 1000 anos como um dia, de um referencial que está tão próximo quanto velocidade, tão próximo quanto perto, referente, próximo o suficiente, mas não que seja puxado pelo buraco negro, e também um referencial que esteja, por exemplo, na Terra e que tenha essa proporção. A gente conseguiria induzir a força gravitacional que tivesse dentro, por exemplo, de um buraco negro. É claro que aqui depois, em R0, a gente entra em um ponto de singularidade, porque são coisas que a gente não sabe o que acontece. Um buraco de minhoca, por exemplo, pode ser dado, por exemplo, que é um space-like, como um ponto de singularidade, ou não. Né? Se a gente estuda o buraco de minhoca, por exemplo, de Einstein, Rose-Einstein, né? Eisen-Rose, eles criam limitações bem inferentes, respeitando a velocidade da luz e criando um buraco de minhoca. Claramente isso aqui em teoria, porque o que nós estamos tudo presenciando aqui é isso aqui, o espaço-tempo, aonde nós estamos, ou seja, a curvatura do espaço-tempo é dado proporcional em relação à massa, né? A massa do meu objeto vai deformar mais o espaço-tempo, que está totalmente relacionado, que é dado por essa fórmula. Percebe? Perceba aqui, acho que está um pouco pequeno, mas perceba aqui que eu tenho a coordenada tempo que diferencia de todas as outras, porque a gente tem o del S ou del tal, que a gente representa também como uma coordenada espaço-tempo. O intervalo espaço-tempo relacionado tanto em t, que é a coordenada temporal, então é como se fosse, entre aspas, um teorema de Pitágoras, mas com coordenadas diferentes para a gente ter a diferenciação. E aqui você pode se aprofundar, você pode falar de like time, like the like, por exemplo, space like e time like, que é o que nós estamos vivendo aqui. Então, o que eu queria trazer aqui em relação à dimensão, em relação a todas essas coisas aqui que eu estava mostrando aqui para vocês, é que é uma interpretação interessante. Eu não estou me aprofundando, claro, com restrição, porque não é esse o intuito do vídeo, mas o intuito do vídeo é trazer, mesmo para nós pensarmos um pouco em questão de dimensão. Quantas dimensões existem e em qual dimensão Deus está, e também quantas constantes ou não constantes, efetivamente, de variáveis que estão acima da velocidade da luz, porque isso não é que corrompe, mas é que como se a teoria da relatividade geral de Einstein deveria ser
estendida, geral mesmo, porque a gente está falando de expansão, né? Expansão do desenvolvimento, por exemplo, de um buraco negro e não da relatividade especial, que é restrito a observadores, um estacionário, referente, em movimento, e o meu espaço todo está tá sendo dado em relação a uma aceleração constante. Mas o que eu quero trazer mesmo é para a gente pensar que esse versículo aqui, o quanto que a gente fala em um dia como mil anos como um dia, o tempo como se passa em relação ao Senhor, e que para o tempo dele, presente, passado, futuro, é tudo pode ser dado como uma mesma coisa, né? E como seria isso? Como é que seria esse presente, passado, futuro? Porque, por exemplo, se eu quisesse, entre aspas, voltar no tempo usando o diagrama de Penrose, estou interpretando sem rigor cálculo aqui, poderia fazer, mas não é esse o intuito do vídeo. Por exemplo, a, que eu teria que voltar aqui numa mesma proporção. Então, eu teria que aplicar, se eu, entre aspas, tenho uma action, uma ação de uma energia indo para um buraco negro, como é que seria voltar? Então, obviamente, não poderia encontrar com o meu indo para o futuro e ao mesmo tempo indo para o passado, senão corrompa a relatividade, mas é como se eu criasse uma outra coordenada a menos aqui. É como se eu englobasse ainda, digamos assim, se o meu tempo está, o meu limitante em relação aos números complexos estivesse acima, por exemplo, os quaternos. Então é só uma ideia que eu queria trazer mesmo sobre esse versículo, e que esse versículo leva muito referente. Eu acho que a gente não pode só interpretar a Bíblia de uma maneira também filosófica, né? Obviamente tem muitas partes filosóficas da Bíblia, mas eu acho que essa parte da gente de fato entender um pouco sobre dimensão, teoria das cordas, relatividade geral de Albert Einstein, forças, gravidade, é algo importantíssimo para a gente entender de fato a dimensão e até mesmo o desenvolvimento. O desenvolvimento, por exemplo, do planeta Terra, ele é dado pela gravidade, por exemplo, né? Tem cálculos em relação a isso. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, abordando até demasiadamente mais, mas é isso. Obrigado.